dele para visitar ele. Ele era acordado toda noite às 3 da manhã. Ele acordava com vontade de morrer. Ele já acordava com o coração disparado. Vou morrer, meu Deus, vou morrer. Ele queria se matar. Ele pensou em comprou veneno, comprou arma para se matar. Aí eu perguntei para ele: há quanto tempo acontece isso? Eu faço o que Jesus faz. Há quanto tempo? 7 anos. O que aconteceu há 7 anos atrás? Você tem que se acostumar ao quê? A fazer a pergunta inteligente. O que aconteceu 7 anos atrás? Há 7 anos atrás meu pai se matou. Como é que teu pai se matou? Jogou álcool no corpo e tacou fogo. Se matou. Isso abre uma porta de que tipo de espírito? Gente, espírito de morte. Isso está visitando quem? O pai. Isso está visitando quem? Quando a gente terminar de falar de tarde sobre Fortaleza, eu vou mostrar que o inimigo, ele pensa que você é a casa dele. Ele quer ficar na herança. Sabe o endemoniado gadareno? Quando Jesus chega lá e ele diz assim: não nos mande para fora dessa província. Ele quer ficar numa região. Isso é Marcos 5. Daniel capítulo 10, Daniel fala de uma luta espiritual, do jejum, viu, querido? Ele jejua 21 dias e o anjo falou assim: na hora que você começou, você inclinou teu coração para Deus, Deus mandou, mas o príncipe da Pérsia não deixou chegar. Existe um caráter de batalha espiritual muito forte, tá bem? Então vamos continuar. A maior questão em batalha espiritual não é a presença de demônios, mas a ausência de Deus. Vou repetir aqui o que eu sempre repito: o foco não é o demônio, não é o rato príncipe. Não, vou pegar o rato príncipe. Esqueça isso. Apenas leve a pessoa para Deus. Se a luz entra, as trevas se dissipam. Tá bem? Tá bem? Eu vou depois da tarde falar um pouquinho sobre enfrentamento espiritual e vou dar as dicas para vocês. Isso porque vocês vão enfrentar isso. A partir do momento que o culto cresce, a igreja cresce, vocês vão enfrentar isso. Mas isso não é problema. Toda infestação é resultado de banir a presença de Deus. Pode passar agora, mais uma. Dá um clique, isso. São parasitas, se alimentam de pecados e iniquidades, habitam no lixo. Irresponsabilidade do sai em nome de Jesus, sem você tirar o vínculo, a causa. O foco não é o demônio, o parasita. A essência da libertação é a santificação. Você só vai libertar a pessoa se essa pessoa escolher andar com Deus. Não é a remoção do inimigo, mas a volta para Deus. Agora, expulsar demônio não é libertar, curar enfermo não é libertar. Isso é sinal, tá bom, gente? Esse sinal vai seguir quem crê. Em meu nome curarão. Eu acho interessante na igreja evangélica, sabe o que é? É que eu já expulsei um monte de demônio, um monte. Ih, gente, perdi a conta. Mas quando a pessoa está doente, você não acredita. Eu desafio aqui, qualquer um de vocês, onde é que está escrito na Bíblia, reunião de oração pelos irmãos que estão enfermos? Me mostra isso. Me mostra isso na Bíblia. A Bíblia não diz isso não, gente. Mas é um quebra de paradigma no meio batista, sabia disso? Vamos reunir para orar pelos irmãos que estão doentes. Tem isso, gente? Onde está escrito isso? Jesus ia lá e curava o enfermo. Ele lhes deu virtude para curar enfermos, para expulsar demônios. Capítulo 6 de Marcos, leia isso, gente. Pelo amor de Deus. Está alguém enfermo, chama o pastor. A oração da fé não é do enfermo, não, é do pastor. Vai curar o enfermo. Eu estou falando alguma heresia aqui, gente? Não estou não. Só que nós recolhemos a nossa identidade, nós recolhemos a nossa autoridade. Ah não, eu vou botar a mão, vai que não vai ser curado, irmão, isso não é problema meu, eu faço o que Deus manda fazer. A moça chegou na igreja, ela devia ser de uma igreja pentecostal, ela chegou na igreja levantando a saia. Eu falei: calma, irmã, calma. A senhorinha, um coque no cabelo. Pastor, a minha perna. Se aquilo não era lepra, eu não sei o que era. Irmão, quando eu olhei aquilo, eu falei: misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Horrível, a perna horrível. Pastor, ora por mim que eu vou ser curada. Vou falar a verdade, eu pequei aquele tempo. Pequei pela falta, eu não acreditei naquilo. Mas aquela mulher acreditou. Falei: me dá o óleo aqui.
Não é isso? Porão as mãos sobre mim, dá óleo aqui. Peguei o óleo, aí botei a mão na cabeça dela, aí de novo Deus me incomodou. Não é isso não, filho. Vai colocar o dedo na ferida aí. Falei, ah, Deus. Gente, eu coloquei a mão naquela carne, nojento. Eu comecei a orar e repreendi. A Bíblia diz: você repreenda essa enfermidade no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu na hora, gente? Na hora, nada, não aconteceu nada. Fui para o banheiro, lavei minha mão, passei álcool, criolino, o que tinha lá eu passei, e fui para casa. Fiquei decepcionado? Não. 2 semanas depois, cantata de Páscoa, eu fiz a cantata lá no quartel, lá no Sindacto. A igreja estava em obra. Daqui a pouco eu estou lá, aquela atrapalhação, e preparando tudo, se à frente de tudo. Chega uma senhorinha para mim de novo. Eu nem lembrava da cara dela. Levantando a saia, eu já sei quem a senhora é. Calma. Pastor, dá uma olhada na minha perna. Não tem mais nada. Estava só, aquela ferida tinha fechado, e estava tudo cicatrizado. Gente, sim ou não, gente? Um espírito de enfermidade naquela mulher, crente. Você acha que é o pastor que faz isso? Não é não, gente. É você obedecer, a palavra de Deus manda você fazer. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas por que você duvida? Não, pastor, aqui na gente, no meio batista, a gente vai escandalizar os irmãozinhos. Então leia a Bíblia, ensine, meu irmão, estou fazendo porque a Bíblia manda fazer. Vocês estão entendendo isso? Tá bem? Pode passar. Qual é a diferença entre expulsar demônio? Passa, querido. Clique. Não atrai a atenção para o diabo, mas para Deus. E dentro da visão bíblica, exalta o poder de Jesus e coloca o diabo no seu devido lugar. Onde? Fora das pessoas. É isso que o Ministério da Libertação faz. Exalta Jesus e põe o diabo para fora. Tá bem? É um serviço. É um serviço. Pode passar. Passa, querido. Isso. Expulsão de demônios é associada ao que, gente? Ao processo de evangelização. Vai chegar a pessoa, vai manifestar. Pastor, o senhor já viu o crente ficar... Eu vou falar uma coisa para você aqui, bem de todo o coração. Você pega linhas, eu estudo muito isso. E tem pastor que garante que crente fica endemoniado. Teólogo. E tem pastor que garante que não fica endemoniado. Não fica. Aí tem divisão, não é a alma que fica, o espírito não fica. Irmão, eu acho isso uma confusão. E eu não me atrevo a caminhar, eu fico assim, com a ortodoxia, com o tradicionalismo bíblico. Eu sou um homem assim muito... Você vai conversar comigo e você vai ver o seguinte, que o meu negócio é Bíblia. Eu leio a Bíblia 3, 4 vezes por ano. Então, eu não me levanto antes de eu ler 20 capítulos da Bíblia. Teve um ano que eu ouvi uma mensagem de um pastor, eu resolvi ler o Evangelho de Marcos todo dia. E fiquei lá 2 meses lendo o Evangelho de Marcos, quase que eu decorei o Evangelho de Marcos. Então você vai ver o seguinte, querido, que você não pode ir além do que a Escritura diz. Então para com essa história de falar de quebra de maldição. O que não está na Escritura, não se atreve a caminhar por isso não. Tá bem? Crente fica endemoniado. Eu vou falar para você uma coisa. Eu já vi gente, eu vou apenas dizer o que eu vi. Gente dentro da igreja endemoniada. Já viu? Já vi. Teve uma missionária ano passado. Missionária, gente. Não era da igreja batista não, tá? Mas era uma missionária que ela ficou endemoniada de um jeito dentro do gabinete do pastor Sebastião. O demônio mais resistente que eu vi na minha vida. Ela quebrou o gabinete inteiro, gente. Quebrou tudo. Ficou endemoniada. E não teve quem segurasse, não. Teve não, gente. Quem conhece o pastor Marco? De jovem? Ele é forte, pensa num cara forte. Para segurar ela. Ninguém segurou ela. Quebrou tudo. 3 pastores, 4 esposas de pastores, nós não atendemos mulher sozinho. Homens, vai fazer processo de libertação com mulher,
tem que ter mulher do lado. Eu já passei por uma situação em que a pessoa ficou endemoniada na hora, a mulher tirou a blusa, ficou nua, com o seio de fora. Na hora, está com vocês, eu vou embora. Saí. Porque tem processo de libertação que a pessoa não se lembra o que aconteceu. Quando ela termina, o que aconteceu? Imagina, eu estou ali com o pastor, esse pastor me abusou de mim. Não é isso? Tem que ter a sabedoria da mulher de Potifar. Você tem a Patifa, tem que fugir dela. Você está entendendo, gente? Então é com mulher do lado, mulher, vai com homem, entendeu? Onde é que eu estou? Expulsão de demônio. Pastor, o senhor já viu? Eu já vi. Eu já vi uma moça secretária da igreja, anos. Fui orar por ela, ficou endemoniada. O pastor era salvo ou não era? Meu irmão, não sei. Vou dizer para você que estava dentro da igreja, estava no hall de membros. Não me pergunte mais isso. Eu vou dizer para você, ficou endemoniado, eu expulso o demônio. E eu trato a ferida dela. Tá bom? Tá bem assim? Então não entre nessa questão não, se crente fica ou não fica endemoniado. Se ficar endemoniado, você manda embora. Tá bom? E o que é libertação? Qual a diferença? Então, libertação não é expulsão de demônios. O que é libertação? É tirar da pessoa as causas que viabilizam a exploração. Por que que o irmão está preso à pornografia? Por quê? Por que que a irmã tem uma língua solta, rebelde, sempre fala mal do pastor? Por quê? Por que que o irmão se acha mais crente que o outro e orgulhoso? Por quê? Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Então você tem que tratar o quê? A causa. Tá bem? Então libertação cuida de feridas. Expulsão de demônios é uma ferramenta. Tá bem? Pode passar? A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre os 7 passos de libertação. O que que são os 7 passos de libertação? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, gente, ele é muito bom mesmo, eu gosto muito dele. É de um autor chamado Neil Anderson, tá? É o mesmo livro que é orientado lá pelo pastor Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeri. Bíblico, pensa num cara bíblico, é esse aqui. E no final ele tem ele chama de 7 passos de libertação. O que ele fala aqui nesses 7 passos de libertação? É uma entrevista, em que você vai diagnosticar alguns pontos de exploração maligna. Aonde, gente? O que é o falso e o real? Você confronta a pessoa entre a verdade bíblica e as práticas não cristãs. Que tipo de gente que vai vir para cá? É gente que mexeu com esoterismo, com misticismo, com espiritismo, com magia. Eu estava contando, nós recebemos uma moça que veio da pagelança. Pagelança é uma prática espiritual maligna das tribos indígenas. Ela veio do norte do país, lá da floresta amazônica. Era essa que entrava debaixo debaixo das cadeiras. E aí, quando manifestava o demônio nela, cada um era de um jeito. Então teve demônio que ela ficou que nem um cachorro latindo. De 4, que nem um cachorro latindo. Ameaça você. Acusa você de pecado. Gente, aprende essa aí. Essa foi linda. O diabo chegou e falou assim: eu sei quem você é. Você vem expulsar demônio de mim? Você fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. Eu falei: é verdade. E você também esqueceu que eu também fiz isso, mais isso e mais isso. Mas o sangue de Jesus Cristo de Nazaré me purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, sai. Ele, se mandou. Então não tenha medo das acusações, porque ele vai acusar mesmo. Você tem que fazer o que para você trabalhar com isso? Andar na luz. Você não vai dar brecha. Aqui, você vai levantar a guarda de Anderson Silva abaixo aqui. Não vai. Você vai ligar o quê? Com a mão levantada. Então não dou brecha para ninguém. Eu sou chato. Tempestade em Curitiba, chovendo pedra. Eu estou saindo da igreja, eu não dou carona para a irmãzinha sozinha. Não dou. Pode estar chovendo canivete, a irmãzinha vai a pé. Não dou carona, não dou brecha. Meu Facebook, você entra lá. Lobo e Fabiola.
O meu e-mail, pastorlobo@gmail.com, a minha mulher tem, ela que atende meus e-mails. Não dou brecha nenhuma, pastor, estou aqui em casa, só pode vir aqui em casa, não posso não, senhora, a senhora vai lá no gabinete pastoral. Não pode dar, a carne quer pecar, tem a tendência, e a Bíblia diz o que? Fugir das paixões. Se você está com um problema financeiro, onde é que o inimigo vai te atacar? Na sedução financeira, porque ele anda onde? Nas sombras das nossas carências mal cuidadas. Você vai cair aonde você é? Onde você está frágil, gente. Frágil. Por que o diabo vai tentar Jesus com pão? Ele estava 40 dias sem comer. Você está entendendo? Mentira e verdade são os sofismas. Amargura e perdão. Geralmente quando a pessoa manifesta é aqui, ó. Amargura e perdão, e lá embaixo, bênção e iniquidade. Escravidão e liberdade, perdão. A amargura é um ponto de aprisionamento, o não perdão. Eu já tive um caso, que quando você bota o nome de todo mundo que te feriu, que te machucou, que abusou, que foi desleal, que te traiu, chegou numa hora que aí o demônio manifestou. Se ela perdoar, falou comigo, eu vou ter que sair. Ó, nunca feche o olho para orar, olho aberto. Os olhos são a candeia do corpo. Você tem a identidade de Cristo. Quando você olha para a pessoa e está orando, se tiver endemoniada, a primeira coisa que ela faz, sabe o que é? Ela baixa a cabeça e fica te olhando assim, ó. Ela cobre os teus olhos com essa parte aqui da testa, sabia? Quem já viu isso? Alguém já viu isso? Já viram, né? Então a pessoa manifesta e abaixa aqui. Tem que olhar no olho. Olha no olho. Nada de olho fechado. Já tomei um soco no estômago. Fui orar em nome de Jesus. Passei para outro. Cara, uma vez eu bem distraído, né? Cansado já, num segundo culto desse. Aí a moça falou, pastor, ora por mim, eu não mais acredito nesse negócio de Bíblia, de Jesus. Aí você já sabe. Diga para mim assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Ela, Jesus é o Senhor da minha vida. O sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Ela, o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Eu confesso que Jesus vem em carne. Ela me deu um tabefe assim, ó. Para com isso, não fala mais nesse nome. Aí é demônio. Aí o que você faz? Se acorrenta. Está amarrado em nome de Jesus. Só que ela falava assim para mim, eu não estou amarrado, é que eu estou solto. Está amarrado em nome de Jesus. Eu estou solto. Me pagaram um garrote, o sangue. Eu falei, eu não quero saber. Cala a tua boca e sai, eram 7. Aí saiu um, sai. Aí quando ela voltou assim, falou, ai pastor, a minha mão está doendo tanto. A autoridade espiritual, você acorrentou, está acorrentado. Você mandou calar, cala. Não tem a ver com força, tem a ver com voz de comando, tá bem? Rebelião e submissão, orgulho e humildade, escravidão e liberdade, eu trato dos pecados da carne. Aí são abortos, são crimes de sangue, são pecados sexuais, são pecados de luxúria. Então quero deixar uma coisa bem clara aqui com todos vocês. É muito difícil um crente sério não ter caído num pecado desse aqui. Muito difícil. Estou falando para vocês. É muito difícil alguém dizer assim, não, eu estou ileso. Tem gente, mas é muito difícil. Então não se envergonhem. Se vocês por acaso, falam assim, pastor, eu caí justamente aí. Tem cura? Tem cura, a gente já vai dizer para você, tá bom? Tem cura. Fique em paz. Crede que o Senhor é Deus, tá bom? Tende paz entre vós. Isso tudo são diagnósticos. Aí você vai num primeiro passo, nada. O cara nunca se meteu com macumbaria, com feitiçaria, com idolatria. Mentira, verdade, nada. Amargura e perdão, nada. Rebelião, nada. Orgulho, nada. Aí você cai num pecado da carne, está ali.
Está ali. Isso demora tempo. Tem gente que chega no gabinete, um atendimento, nada. No segundo atendimento, nada. Ele fica te testando. Cada dia ele conta uma parte da história. Ele começa assim: pastor, o gato subiu no telhado. Eu falei, Ele vai contando aos poucos, ele vai se encorajando, até que ele... Eu estou falando assim de casos extremos para vocês, mas até que ele conta a verdade. Eu atendi um pastor semana retrasada, fui dar uma palestra numa reunião da Donep, e aí esse pastor estava lá, eu fui embora. No dia seguinte, ele estava na porta do meu gabinete: o senhor vai me atender hoje? Eu falei: quem é o senhor? Estava lá na palestra e tal. E aí eu atendi. Ele tinha um pecado lá do passado, que aprisionou ele, que impediu ele de ser um obreiro aprovado, que culpava ele, que machucava ele, que ele tinha vergonha. Aí ele foi, colocou aquilo para fora, levei ele uma oração de confissão, pediu perdão para Jesus. Acabou. Confessar uns aos outros as vossas culpas. Para quem que você vai fazer isso? Vai chegar no microfone da igreja para contar, irmãos? É isso, gente? Não, gente, você vai fazer isso. Você vai fazer com alguém que você confia. Tá bom? Pode passar. Diagnosticar então o quê? Memória ferida por culpas, vergonhas, abusos e traumas encobertos, pecados ocultos, iniquidades e feridas familiares, quebras de alianças e crises familiares. Então, quando você entra na família, a gente falou um pouquinho sobre sintoma, né? Que a maldição é só um sim. O que a maldição é? Um sim? E Jesus levou sobre si a maldição? Sim ou não? Que maldição ele levou? Maldição da... Gente, maldição da lei. A Bíblia não diz que ele levou sobre si a maldição da lei? Ele levou sobre si toda a maldição? Não, ele levou sobre si a maldição da lei. O que a maldição da lei fala? Vamos lá, gente. A terra produz ainda espinhos? Sim ou não? Então tem maldição. Apocalipse 20 diz que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, e não haverá mais maldição. Então, se Apocalipse 20 diz que lá não haverá, é porque aqui ainda tem. Então, maldição o que é, gente? É diagnóstico, é alerta, tá bom? A maldição é só uma influência, gente. Os pais comem uvas verdes e os filhos é que ficam com o dente cariado? É isso? Não é isso que diz para a gente o livro do profeta Ezequiel? Não diz isso para a gente? Não. Cada um levará sobre si o seu pecado. Então existe uma lei chamada lei de responsabilidade. O meu pai era adúltero, eu não. O meu pai fumava, era viciado, eu não. Responsabilidade. Porque aí fica muito fácil. Isso é espiritismo, gente. Não, a culpa é do papai. A culpa é da mamãe. Bota a culpa no papai e na mamãe. Você tem responsabilidade. Eu não vou mais pecar. E aí, gente, eu vou dizer para você, se você acredita, apesar de eu ter falado que não, em quebra de maldição, aí não tem uma maldição. Porque você, a partir dali, fala assim: eu não tenho mais vínculo com isso. Acabou. Acabou. Na minha descendência, não. Nos meus filhos, não. Olha, eu oro pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Meus filhos não são casados, não, gente. Mas eu estou orando por eles, sabe quando? Quando a minha filha estava no ventre da minha mulher, a minha mais velha. Eu comecei a orar ali pelo marido dela. Sabia? Ali no ventre. Senhor Deus, eu abençoo esse garoto. Eu quero levar ele para um lugar de conhecimento do Senhor, de intimidade contigo. Eu lanço no mundo espiritual uma palavra de bênção sobre ele. Eu comecei a abençoar meu genro ali. Meu genro vai me dar neto, gente. Eu abençoo meus netos e digo, eu oro por isso, Senhor. Nunca faltará na minha descendência quem te sirva no altar. Nunca. Eu coloco em nome de Jesus as barreiras do Senhor, as proteções do Senhor, as muralhas de defesa do Senhor sobre os meus netos, os meus bisnetos e os netos dos meus netos. Por que eu não posso fazer isso? Por quê? Eu posso fazer. Deus não visita a bondade dos pais nos filhos até a milésima geração? Então eu pego essa palavra e me agarro nela. E não
arreda do pé. Ah, pastor, meu filho está desviado. O que Moisés falou para Faraó? Faraó começa a negociar, né? Vai, mas não vai longe, deixa os teus filhos, deixa a mulher. Chega uma hora que Moisés fala assim, não vai ficar nenhuma unha. Todo mundo vai comigo para o céu. Todo mundo vai se encontrar com Jesus. Você tem que se encorajar e aprender a guerrear no mundo espiritual. E você, minha irmã, cubram essa mulher de oração. É o ministro de intercessão, cubram ela de oração. Cubram o pastor. Gente, ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Se o diabo não consegue tentar o pastor e a pastora, a esposa do pastor, não sei como é que vocês chamam aqui, se ele não consegue levar ele para o desvio, ele vai atacar o pastor. Falou mal de pastor. Ah, o pastor Antônio, vem cá, pastor Antônio, está falando mal do senhor aqui agora. Você acaba na hora com a fofoca. Vamos orar então pelo irmão, pela língua do irmão. Senhor, bota um anjo aqui. Costura a boca. Davi tem uma expressão, ele fala assim, corta os lábios dos meus inimigos. Acho que é Salmo 36, corta o lábio dos acusadores. Tá bom? Vamos lá, gente, pode passar. Então, sintoma é um mecanismo de alerta. É o que a Bíblia chama de maldição e que nós não gostamos de usar essa palavra. O que é a causa? É o problema, é a disfunção em si. E o que é o tratamento? É o remédio. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que abandonar esse vício. Gente, você sabe o que é um viciado de crack? Vou contar para vocês. Daqui a pouco vai vir a fome de novo. Pensa num bife suculento, uma picanha com aquela gordurinha. Pensa numa comida saborosa. Você consegue? Uma vez eu ganhei uma viagem num voo internacional e fui na classe executiva. Gente, pobre é uma miséria, né? Eu nunca tinha comido aquilo na minha vida. Aí a aeromoça perguntou assim, o que que aí tinha uma comida, gente, já viram falar, alguém sabe o que é foie gras? Sabe o que é isso? É um patê de fígado de ganso. Queridos, é algo extraordinariamente delicioso, é um negócio delicioso. Quando eu comi aquilo, eu falei, deve ter vindo do céu, isso é um manjar do Senhor. E eu comi aquilo, gente, eu chorava de alegria, chorava. A aeromoça perguntou à minha mulher, ele está bem? Não, está bem, está tudo bem. Aí eu falei, moça, eu posso comer mais um? Eu falei assim, filho, aqui na executiva, você pode comer tudo que tem na geladeira, mas eu vou sugerir, come esse foie gras frito que é melhor. Gente, aquilo libera no cérebro, quando você come chocolate, um negócio chamado dopamina, libera assim um hormônio de prazer. A pessoa quando usa crack, a dopamina que é liberada é 300 vezes mais forte do que a do bife, do chocolate, do foie gras. É uma sensação extraordinariamente prazerosa. Basta uma só. Quem conhece o Ceifar aqui? Ceifar é uma clínica de recuperação apoiada pelas igrejas evangélicas, inclusive a Bíblia, e o Cargo Lift, que é um irmão crente da gente. Teve uma psicóloga que falou assim, eu vou fumar um negócio desse para experimentar, para ver qual é a sensação. Sabe onde é que essa psicóloga está? Uma pessoa equilibrada, mãe de família, casada, está lá no Ceifar, porque foi experimentar. Está no Ceifar. Então, o tratamento vai envolver o que, gente? Às vezes, tratamento médico, psicoterapeutas, terapeutas, psicólogos, vai ter que envolver tudo que você puder usar. O sujeito vai, lança e semeia erva daninha, gente. 40 anos da vida dele, levanta a mão, aceita Jesus, eu virei, pastor, quero colher flores do campo. Irmão, você vai ter que arrancar as ervas daninhas, vai ter que semear. Porque no mundo espiritual é um terreno extremamente fértil. O que você plantar, você vai colher.
vai colher. O tratamento, gente, o tratamento é você renunciar e não voltar mais para o Egito. Pode passar, querido. Quero lidar um pouco com a memória da ferida agora. Desde que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, olha, um demônio, já havia 18 anos e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou assim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E não convinha soltar, e aqui os judeus falam assim: essa mulher quer ser curado, vem aqui no sábado para ser curado, que você não pode vir em qualquer outro dia da semana, porque no sábado não. Aí Jesus responde: não convinha soltar desta prisão, prisioneira no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Filha de Abraão, gente, quem é filho de Abraão? É quem tem fé, não é? Então essa mulher aqui, ela é exposta como alguém que tem fé. Eu fui ler o comentário do Champlin, é muito bom, é um comentário de versículo por versículo, e o comentário Vida Nova também, os dois falam, sabe o que? Eu me alegrei com isso, que essa mulher, há 18 anos ela vinha, né, esse texto, no grego, mostra que ela não tinha esses 18 anos e apareceu ali aquele dia, ela 18 anos frequentava o que? A sinagoga, e ela não era curada. E o que tinha ali? Por que Jesus fala há 18 anos? Porque aquilo aprisionou ela quando, gente? Você tem que confrontar o que? A causa, a raiz do problema. Alguma coisa aconteceu ali. Quando Jesus, em João capítulo 5, ele cura o aleijado do tanque de Betesda, olha como é que o espírito de enfermidade é o espírito mais resistente que tem. Sabiam disso? Vocês vão lidar com isso. Se tem um espírito, gente, que é resistente, é o tal do espírito de enfermidade. Ele estava naquele homem há 38 anos. E aí Jesus, ele sabe qual é a causa, ele fala o seguinte: teu pecado está perdoado. Toma o teu leite e anda. Aí ele encontra com Jesus, era uma festa. Ele fala assim: vejo que já estás curado. Vai, lembra aquele pecado lá de 38 anos? Não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Uma vez, um homem, ele manifestou um demônio no gabinete. Eu não consigo fazer isso, tá, gente? Eu sou encurtado. Mas ele colocava a cabeça aqui, ó, no pé dele. Sabe esse ginástico olímpico? O cara vai e coloca a cabeça lá? Algumas pessoas aqui conseguiram fazer na infância, não sei se faziam. A cabeça, pastor Cuco, encostava no pé dele. Eu falava: endireita esse corpo. Ele falava assim: eu sou assim. E ele era um homem curvado, assim, ó, normalmente um homem curvado. Endireita esse corpo em nome de Deus. Chamei tudo que é pastor, chamei pastor Sebastião, chamei pastor Henrique, pastor Marco, me ajuda aqui. E o corpo dele encostava lá. E o demônio falava assim: eu não posso me endireitar, porque eu sou assim. Aí o pastor Sebastião, muito mais experiente, está nessa caminhada há 30 anos, você delega, você passa a autoridade, não fica todo mundo expulsando o demônio ao mesmo tempo, é um só, os outros estão orando pelo pastor, pelo líder, pela moça. Pastor, você delega, você passa a autoridade para ele. Pastor, não estou perguntando se você é assim, estou mandando você endireitar o corpo. Na hora o corpo fez assim, na hora. E aí ele perguntou: você está aí desde quando? Foi a mãe dele, fez um trabalho, eu não dou conversa para o diabo, nenhuma vez eu faço isso. Alguns pastores eu não critico, eu não faço e não ensino, porque o diabo é mentiroso, enganador, ele mente. Só tem uma coisa que você pode confiar no diabo, o que é? É que você não pode confiar nele nunca. Só confie isso, nele você não pode confiar, tá bom? Não confie, ele é mentiroso. E aí o demônio foi embora. Essa mulher era uma mulher de fé, mas que estava presa num espírito de enfermidade. Então você tem que ir lá atrás para ver aonde está a ferida dela. E se ela foi violentada, tem gente que é violentada dentro da igreja, diácono, é pastor, sabia disso, gente? Sabiam disso? Está escandalizado?
Ó, tá assim de gente abusada dentro da igreja, assim. E fica escondido. Não, ninguém pode saber, vergonha. Tem que expor mesmo, tem que trazer à luz mesmo. Tem que chegar com o pastor, não quer com a esposa do pastor, com quem ele delegar. Pastor, eu quero confessar aqui que eu tenho ódio do diácono, do pai, do tio. Eu preciso liberar perdão sobre essa pessoa. Passa, queridão. Acesso e morada satânica. Judas só tem um capítulo, né? Verso 6 diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então qual é o problema das trevas? Essa igreja aqui não tem. Imagine que tem uma cortina aqui, tá bom? Isso aqui vem a cortina, daqui até aqui, tá? Vocês estão na luz, e eu estou aqui, essa cortina é trevas. O diabo só transita aqui, ó, nas trevas. Ele não anda na verdade, ele é mentiroso desde o princípio, não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Então ele anda onde? Nas trevas. Só tem um jeito de ele aprisionar você, qual é? É trazer você para é só um pecadinho. Ninguém vai saber, ninguém precisa saber. Ninguém precisa conhecer, vem aqui. Existe um prazer para você, que Deus não te diz que é lícito, e eu te dou esse prazer. Você vai se deitar com ela só uma vez, vai dar nada. O vai dar nada, já ouviram essa expressão, vai dar nada? É primo do nada a ver. Nada a ver, não tem tudo a ver e vai dar tudo. Então, ele sempre vai te atrair para onde? Para as trevas. Por quê? Porque Deus reservou na escuridão, nas trevas, em prisões eternas, até o dia do juízo. É por isso que quem vem da Umbanda, da Quimbanda, da magia, tem que acender vela. Ele está em trevas, ele não enxerga. Uma vez eu entrei numa casa, tinha um senhor endemoniado, tem uns 20 anos, foi um dos primeiros processos de libertação que eu participei. O senhor estava deitado numa cama assim, e o olho, ele nem olhou para mim, ele estava com o olho fechado. Na hora que eu entrei no quarto, estava eu e um irmão chamado Arthur na época. O Espírito Imundo falou assim: o que o Espírito Santo está fazendo aqui essa hora da madrugada? Então ele reconhece a presença de quem? De Deus que habita em você, tá bem? Ele vive em trevas. O que você tem que fazer, gente, para expor esse espírito, trazer a luz? Se andarmos na luz, como ele na luz está. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você tem que ser purificado, você tem que expor isso. Pastor, o senhor está pedindo demais. Não sou eu não, querido, tá bom? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz isso. Então vocês estão entendendo como é que é complicado o Ministério de Libertação? Na verdade é simples, mas como isso vai dar trabalho? Muita confissão, muita mentira, muito engano, muita vergonha. Então é por isso que você não resolve isso aqui, ó. Você tem que tirar a parte. Havia um endemoniado, surdo gago, capítulo 7 de Marcos. Jesus tirou a parte. Eu e você só. Você não é mais um número, você é uma pessoa que eu amo. Vem cá para perto. Jesus não expõe a vítima. Você está entendendo que a gente não expõe a vítima? Eu e você. Aí Jesus pega, que nojeira. Jesus tira a saliva dele, bota dentro do ouvido do cara, e depois pega a saliva dele e bota na língua do cara. Deu um beijo no cara por tabela. E diz: Efatá, abre-te. E ali se abriu o ouvido e ele começa a falar direito. Jesus tira a parte. Vocês estão entendendo isso? Quer trabalhar com o Ministério de Libertação? Ande na luz. Ande na luz. Eu vou para a guerra, pastor, porque eu tomei meu capacete da salvação, minha espada do Espírito. Ei, calma.
capítulo 6 de Efésios diz assim: finalmente, irmãos, o princípio não é colocar armadura, é o fim. Finalmente, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para resistir ao dia mal. Esse não é o princípio, é o fim. O que é o princípio? Primeiro, Efésios capítulo 4, tua vida com Deus. Segundo, você e teu marido e tua esposa. Viva uma vida profundamente ligada ao seu marido, à sua esposa. Depois, você e sua família, aí que entra o vovô, a vovó, os filhos. Depois, você e seu trabalho, viva honestamente. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, mas antes, na verdade, trabalhe. Depois, ministério, aí que entra a igreja. E por último, aí sim, finalmente, irmãos, fechei todas as brechas, eu estou em paz com a minha mulher, eu cuido dos meus filhos, eu tenho dias que são dos meus filhos. Eu não vou te atender, não vou. Eu vou pastorear os meus filhos. Não tem acordo, não abro agenda, não abro exceção. Só se for morreu, morte. Por quê? Porque se você fizer isso, você cria um monte de dependente em volta de você, um monte. Imagina, gente, eu vou em tudo que é igreja. Imagina a quantidade de pessoas que eu atendo no gabinete. Eu atendo todo mundo, mas dentro daquilo que eu posso fazer. Vocês estão entendendo? E é por isso que você precisa de quê? De obreiro aprovado aqui. Gente, eu garanto para vocês, a igreja explode de tanta gente que vem. Mas vocês têm que olhar para as pessoas com olhos de amor. Eu não vou te abandonar, eu não vou te apontar dedo, eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. Tá bem? Acho que acabou, né, querido? Passa mais um. Pode passar. Pode passar. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Mateus 10:1. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, passa mais um. Passa mais um. É isso. Gente, meu Facebook é esse, ó, Lobo e Fabíola. E eu tenho outro que é Ministério de Libertação, que é a página e o grupo, tá bom? E esse aí é o meu e-mail, pastorlobo@gmail.com, se você quiser anotar. Pastor Cuco, são 12:20, o senhor quer almoçar? Foi isso que Deus disse? Comerás livremente? Pastor Antônio, vocês querem fazer perguntas agora ou depois do almoço? Pergunte. Nessa expulsão de demônios, assim, né? Daí eles vão para onde? Quando fala assim, essa expulsão de demônios, para onde que eles vão? Boa pergunta. A Bíblia usa a seguinte expressão: vão para lugares áridos. O espírito imundo, para se manifestar, ele precisa de um corpo. Ele é espírito, ele não tem corpo. Tiago não diz que um corpo sem espírito é morto? Eles precisam de um corpo. Então, normalmente eles querem ficar onde? Na linhagem da iniquidade. A iniquidade você passa de pai para filho. É o mesmo pecado, é o mesmo pensamento distorcido. Então eles vão ficar onde? Ó, papai era mentiroso, o filho é mentiroso, o neto é mentiroso, o bisneto é mentiroso, todo mundo é mentiroso. A família dos Pereira é todo mundo adúltero. A família dos Souza é todo mundo ladrão, assassino, mata, violento. Ele normalmente fica onde? Na linhagem. É por isso que quando uma pessoa se converte sozinha na casa dele, ele é massacrado. Massacrado. Todo mundo fica contra ele. Isso aconteceu comigo. Eu vim de uma família que é metade católica e a parte da minha esposa é metade espírita. Foi horrível. A conversão foi uma benção. Foi não, gente. A conversão foi muito triste. Então eles ficam aonde? Ficam em lugares áridos. Agora, quer ver um negócio interessante? Eu fui, isso eu vi, tá, gente? Uma avó morreu, a bisavó, na verdade, morreu,
E aí você pergunta assim, quando aquela pessoa é endemoniada, ela morre, a Bíblia diz que o espírito da pessoa volta ao Pai. Jó diz isso. E para onde vão os demônios que habitavam naquela mulher? No dia do enterro, na hora do enterro, aqueles demônios entraram, foi muito interessante essa experiência, entraram no bisneto dela. Achei interessantíssima essa. Foi na hora quando aconteceu? Me ligaram, pastor, o neto dela estava passando mal aqui. E era um garoto. Você acha que o diabo respeita isso? Já expulsei demônio de garoto de 8 anos de idade. 8 anos. Você pergunta, pastor, como é que entrou aqui? À tarde nós vamos falar sobre autoridade. Você vai ver que a autoridade é que faz isso. A autoridade, se você que é pai e mãe, tem autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Você tem autoridade. Deus quer que você abençoe, mas se você amaldiçoar, no reino espiritual você vai colher isso aí. Tá bem? Para onde eles vão? A Bíblia usa essa expressão, anda por lugares áridos, mas eles sempre estão em trevas. Eles odeiam a luz, odeiam a luz. Tá bem? Mais alguma pergunta? Eu faço parte do Ministério do Projeto Vida e algumas vezes nós fazemos visitas às casas dos alunos que a gente participa, que participam lá com a gente. E uma vez nós fomos a uma casa de um dos alunos onde a mãe ela fazia macumba, né? E ela falava isso, mas ela sempre tratou a gente bem, né? E eu lembro que quando ela foi confrontada, né, ela não manifestou, mas ela se contorcia e ficava muito incomodada. Mas ela sempre dizia, não, fiquem, a gente gosta de você e tudo, mas eu sentia que era algo assim, mascarado, né? E aí um dia ela mostrou um vídeo pra gente, né? E eu lembro que ela mostrou do que acontecia e tudo, e eu não sabia o que fazer, né? Na verdade, a gente só assistiu e não falou sobre o ritual, o trabalho. Gente, a manifestação, elas são diversas, tá? Alguns exemplos eu dei para vocês, outros vocês vão ver, e outros eu não experimentei ainda. Muitos outros. Por exemplo, tem demônio que você vai orar, vamos orar aqui. Eu sempre começo a anunciar a chegada do reino dos céus, sempre. Eu corto a comunicação com todo espírito que não vem da parte do Espírito de Deus. Eu lanço fora os espíritos inimigos de Jesus. Eu faço isso. Você tem que comandar. O diabo, gente, ele não é onisciente, não. Você tem que dar uma voz para ele. Aí vou torcer, vou me botar aqui debaixo da coberta, vou me fingir de morto. Você tem que mandar ele embora. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Foi isso que Jesus ensinou para a gente. Você tem que dar ordem nele. Ordem, comando, autoridade. Tem gente que você ora, desmaia, dorme. O irmão ele não dorme, aí chega no culto, ele... Já viram isso? Eu não estou dizendo que isso é regra, mas já expulsei demônio de gente assim na igreja. Vinha para o culto, dormia. Era demônio. E cada um é de um jeito. Tem demônio que fica mudo mesmo. Certa vez eu passei um processo, fiquei 4 dias jejuando, sem comer, sem beber nada. Aí fui para o culto de libertação. A gente estava começando o culto, pastor Coco. Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida, eu não tinha experimentado. Aí uma moça veio, eu fui lá, abracei ela, eu e minha esposa, orei por ela e fui embora. Daqui a pouco, pastor, sabe aquela moça? Ela não consegue tirar o pé do chão. Não conseguia. Pensa uma pessoa assim que parecia que estava amarrada aqui no chão, presa. Eu não consegui identificar. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, puf, manifestou o demônio. Eu já tinha orado por ela. As manifestações, elas não são, algumas são similares. Por exemplo, um espírito de pombagira. É horrível, gente. Grita, dá gargalhada, bota a mão na cadeira, rebola. Eu não gosto de ficar citando nomes aqui, eu glorifico o nome de Jesus. Mas tem espíritos que são escravizadores,
manifesta um preto velho. O que é isso? O que é? É prisão espiritual, é um escravo, é escravidão, representa escravidão. Então o que você tem que fazer? Apesar de não ser um sintoma que a gente vê normalmente, pode expulsar, que é demônio. Tem alguns que saem com muita dor, a pessoa grita, ai pastor, está doendo. Ele sai fazendo dor na pessoa mesmo. Fazendo dor, a pessoa sente dor. E você não pode desistir. Você pode ligar para as pessoas, pedir socorro, pastor Antônio, me ajuda, liga, me socorre, fulano, mas não desista da pessoa. Tá bem? Pergunta, querido. O senhor comentou que determinado ficou 1h20, se não me engano, para 40, 1h40. Quer dizer que nem sempre a frase sai em nome de Jesus funciona. Aí é oração e... Funciona, só que existem aqueles que são resistentes. Você manda sair e fala, não sai. Eu falei para vocês, quantas vezes Moisés falou para Faraó, deixa o povo ir? 7. Não ficou resistindo? Existe. Então você tem que o quê? Você também tem que guerrear. A aparição do demônio na pessoa é só com imposição de mão? Porque teve muitas orações que a gente faz. Isso seria um dom, porque a gente, lógico, a igreja toda ora por pessoas e a gente não vê acontecer isso. Seria um dom? Não, não é dom, é sinal. Não existe dom de expulsar demônio. Isso não é bíblico, gente. Pode procurar aí em capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 14, não existe dom de expulsar demônio. O que existe é o seguinte, chamado ministerial para isso. Eu creio nisso. Todo mundo é chamado para isso? Não. Tem gente que tem medo. Não tem. Então, quer dizer, por exemplo, eu sou soldado. Eu fui acostumado a quê, gente? Fazer guerra. Não adianta, eu vou brigar, não desisto. Então, nem todos são chamados para isso. Agora, todos podem expulsar demônio? Pode. Uma criança pode expulsar demônio. Qualquer pessoa. O crente novo convertido pode expulsar demônio. Ó, não se escandaliza não, tá, gente? Até ímpio expulsa demônio. Jesus diz, naquele dia, muitos dirão, em teu nome expulsei demônio. Até Judas expulsou demônio. A Bíblia diz que eles foram de 2 em 2 e voltaram glorificando o Senhor em teu nome. Até os demônios se submetem. Jesus diz, eu vi Satanás cair como raio. Ímpio expulsa demônio, porque a autoridade está no nome de Jesus, não está em mim. Então não existe dom de expulsar demônio. Isso é um sinal para quem crê, tá bom? A pergunta eu respondi a sua pergunta, querido? Eu respondi? Vocês entenderam? Assim a gente pode aproveitar e continuar conversando. Eu não sei se é demônio. Os espíritas dizem que esse comentário, né, que eu vou colocar, dizem que a pessoa está com energia negativa. Não sei se o pastor já passou por experiência assim. Às vezes você não conhece a pessoa. Aquela pessoa chega para conversar com você, você fica cansado, você sente o nervosismo daquela pessoa. Às vezes a pessoa não abriu a boca. Né? Uma experiência que eu passei assim foi muito interessante. Foi na época que eu estava tirando a carteira, né? E a gente foi lá prestar a prova. E eu estava bem tranquila. De repente, o rapaz passou aqui e aquilo chegou a me arrepiar. A sensação terrível que aquele rapaz estava. Né? Então, isso é demônio? Gente, nós somos seres que fomos criados com sentimentos. Foi Deus que criou os sentimentos. Nós temos, inclusive, olfato. Você sente a fragrância, paladar, você sente o gosto, a audição, você vê, você toca. Preste atenção. Existem pessoas que veem demônios. Veem. No processo de libertação, que eu vou falar à tarde do confronto, tem pessoas que você expulsa o demônio e ela pergunta assim, o que aconteceu? Essa que eu falei que a moça estava amarrada, que me deu um tabefe, no final ela falou assim, ai pastor, meu braço está doído, o que aconteceu? Eu tinha dado um comando para quê? Para amarrar a mão dela. Então tem gente que enxerga. Eu, gente, não vejo nada. Sabe que é nada? Pensa assim no cara. Qual é a tua arma, pastor? Minha arma é a palavra de Deus. Eu fico com ela. Só com ela. Jejum, oração e palavra de Deus.
Agora, acontecia isso comigo, sabia? Só que eu demorei a identificar isso. Quando uma pessoa chegava perto de mim e eu me arrepiava, eu já sabia que era demônio. Hoje eu não sinto mais isso, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu fiquei insensível. Então eu prefiro diagnosticar onde? Através do quê? Da entrevista que eu faço no gabinete. E aí, dependendo do tipo de trauma ou de pecado que a pessoa aparenta, ou que vem da família dela, eu trato em cima daquilo ali. Agora, isso é comum, irmã. Por quê? Porque o diabo oprime o crente. Isso você tem que entender. Ele vai te tentar, sabe até quando? Até o dia da tua morte. Ele vai te tentar abandonar Jesus. Aliás, ele não quer que você odeie Jesus não, tá, gente? O diabo não quer que você obedeça a ele. O diabo quer que você desobedeça a Deus. Porque nós não pecamos contra o diabo. Ai, pastor, você deve alguma coisa para o diabo, gente? Deve? Sim ou não? Não, você nunca deveu. Nunca. Quando nós pecamos contra Deus. E foi Deus que deu a oferta pelo pecado, que é Jesus. Acabou. Acabou. Está resolvido isso. Está muito bem resolvido, inclusive. Agora, existe opressão maligna? Irmã, existe. Existe contra mim. Eu já acordei, não, eu falei assim, amor, ora por mim agora. E você tem que se posicionar. Tinha um irmão que ele tinha tido umas namoradas e tudo, bem casado, feliz, mas volta e meia, não é que ele lembrava daquela mulher lá do passado? Eu falei, a partir de hoje você vai dar uma voz de comando. É porque eu não falei sobre autoridade, mas eu estou adiantando um pouquinho. Você vai falar para ela assim, para esses, na hora, Satanás, eu sei que você está aqui. Vai embora em nome de Jesus. Porque como é que você acha que foi a tentação de Jesus, gente? Vamos falar a verdade. Satanás falou com Jesus, gente. Você vai ser o primeiro da igreja, eu vou te botar lá no alto. E agora, lança-te daqui abaixo. Satanás falou com Jesus, você acha que ele não vai falar contigo? Você acha que foi um filminho? Acha, gente? Não foi não, gente. O diabo fala, é linguarudo, mentiroso. Você tem que dizer para ele, eu sei que é mentira, eu sei que você está aqui. Vai parecer que você está falando com a parede a primeira vez. Vai parecer. Você está falando com a parede. Mas você está falando com ele. Em nome de Jesus, saia desse ambiente. É por isso que você tem que anunciar a chegada do reino. Diga, olha, gente, não tem como errar. Se você fizer o que Jesus fez, não tem como errar. Vai, anuncie a chegada do reino, expulse os demônios, cure os enfermos. Não precisa inventar. Você não precisa ser inteligente, precisa ser obediente. Não é ABCD, é obedecer. Tá bem? Existe opressão? Existe. O pastor Cuco vai pregar aqui, o diabo fica, o que ele está falando é mentira, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Quando eu ministro na área de finanças, gente, é interessante isso, como é que o diabo aprisiona a pessoa nas finanças. Quando chegar o almoço, a senhora me avisa, tá, irmã, por favor, tá? Quando chegar o almoço, me avisa. Como é que funciona as finanças no mundo espiritual? Se você consagra a 10ª parte, você fala de dízimo, gente, as pessoas gostam de ouvir de dízimo? Não gostam. Quem é que reclama de dízimo? Quem não é dizimista. O camarada que é dizimista, gente, qual é a novidade? Agora, quando a pessoa não é dizimista, lá vem o pastor falar de dízimo, está inchando o bolso. O que as pessoas falam do pastor? Pastor o quê? Lá? O pastor é ladrão, gente. Ainda mais em igreja batista. Quem que define eu me lembro que todo ano tem um negócio da definição do salário do pastor. Pastor Lobo, pastor Henrique, pastor Marco, pastor Sebastião, saem do templo. A gente sai, eles vão descobrir, não, pastor Sebastião está trabalhando pouco, ganhando pouco. Está trabalhando muito, ganhando pouco. Então aumenta o salário do pastor. Quem decide isso? É a igreja. É a igreja, gente. Pastor é dono de igreja, por acaso? Agora, o que o diabo faz, gente? Ele usa um trauma. Gente, usa tesoureiro para desviar dinheiro.
usa um crime, usa uma situação, gente, que vai desencorajar você de contribuir. E fala assim: você está dando dinheiro para pastor? Não estou, não. Chegou o almoço, irmã? Chegou o almoço? Posso dar um testemunho aqui meu? Então escute aqui. Vou me expor para você aqui agora. Vocês vão achar graça, porque agora é engraçado, eu estou curado. Eu era crente, me converti há mais de 20 anos atrás, mas não era dizimista, não. Infiel. Crente. Como me converti, comecei a dar aula na escola bíblica dominical, sou professor, muitos anos, sou professor universitário, sempre dei aula. Estou ensinando a escola bíblica dominical, e sempre aí chegava na hora, você sabe, você tem que falar sobre dízimo, sobre mordomia. Eu ensinava muito bem, mas não praticava. Eu dava quando eu queria dar. Sobrou, toma. Sabe aquela oferta de Caim, ao cabo de dias? Eu não entregava a primícia, eu entregava a oferta de cabo de dias. Aí, montei um negócio. Eu tinha lojas em shopping. Pensa num camarada que ganhou dinheiro, gente. Eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. Muita grana. Na época eu era capitão, minha mulher era tenente, ela tinha um consultório odontológico e nós tínhamos 2 lojas em shopping. Mas como eu ganhei dinheiro? Aí o que eu comecei a fazer? Devagarinho. Eu comecei a sonegar o dízimo. Olha o sofisma, não. Eu vou pegar esse recurso, eu vou investir mais, e quando eu investir mais, eu vou ter mais recurso e vou poder dizimar mais. Querido, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, não é isso? Agora, se o camarada não consegue ser fiel com 1000, você está roubando Deus. Você ganha 1000, já está roubando Deus. Imagina se Deus vai te dar 10.000, mas não vai mesmo. Você já é ladrão com 1000. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sonegar. Eu entregava uma grana, mas eu não era fiel. Gente, sabe o que aconteceu comigo aqui? Crente. Na época, capitão, marido de uma tenente. Perdi tudo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, querida crente. Deus tem um deserto sob medida para você. Você está pensando que ele vai ser superficial contigo? Mas não, querido. Deus vai te tratar. E é bom aprender com obediência. Eu tinha uma casa linda em Cabo Frio, na praia, coisa linda. Cadê a carioca? Linda. Lá na Praia do Forte. Linda. Eu tinha casa em São Paulo, em Guaratinguetá. Sabe o que é perder tudo? De não ter dinheiro para nada. Para nada. Não tinha mais nada. Aí quando eu perdi tudo que o banco foi lá e tomou, sabe quando você vai? Antes de eu pegar o pagamento, o banco pegou o pagamento. Já era. Eu comecei o mês sem nada. Sem nada. Não tinha dinheiro para pão, para gasolina, não tinha dinheiro para pagar colégio de criança, não tinha nada. Aí você fala: ai Deus, agora eu vou ser fiel. Senhor, se tu me abençoar, é a oração de Jacó, eu te darei o dízimo de tudo. Sabe como é que começou a minha restauração financeira? Nesse tempo eu servia no Rio de Janeiro. E eu liguei para minha mulher, falei para ela: ó, vai entrar o pagamento, nós trocamos de banco, precisava pagar as contas. Primeira coisa que você vai fazer é recolher o dízimo. Aí peguei 2, não sei se era o RV aquele tempo, 2 cruzeiros lá, 2 dinheiro. E eu saí da Sulacap, eu morava ali perto do Campo dos Afonso, e fui para uma igreja no Meia. E era um cruzeiro para ir e um cruzeiro para voltar. Só que antes eu passei num aniversário. Passa aqui, você é bom de pregar, prega e come lá. Eu falei: já vou forrar o estômago. E nessa época, a minha mulher não morava, ela estava morando, eu servindo em Guaratinguetá e fazendo um curso no Rio. Ela morando em Guaratinguetá e eu fazendo um curso no Rio. Eu fui lá, terminou uma nega maluca. Sabe o que é nega maluca? Aquele bolo de chocolate, com cobertura de brigadeiro, aquele negócio. Ela pegou e enrolou num papel alumínio, você sabe, botou numa sacolinha de plástico. Eu fui para a igreja. Quando chegou no culto, chegou aquele momento
De quê? Do dízimo e da oferta. Mas eu ali, aquele tempo, dizimista. Eu estou no culto, irmão. Irmão, você que veio pronto, traga a sua oferta. E era engraçado, eu não gosto desse negócio de passar o... Você tem que vir aqui no altar. Isso é bíblico, você tem que vir aqui para entregar. Eu fui pregar numa igreja, preguei a primeira quarta-feira, a segunda quarta-feira, na terceira quarta-feira eu falei, cara, vocês não vão tirar o dízimo, não? Eu quero entregar a oferta. Pega lá 2 Coríntios capítulo 8, os irmãos da igreja da Macedônia, pobre, extrema pobreza, abundaram em riqueza, falaram assim, nós vamos participar. É como se o pastor Cuco chegasse e falasse assim, gente, a partir de hoje nós não vamos aqui entregar dízimo e oferta. Gente, eu vou no pescoço dele. Não, hoje eu vou entregar. Eu aprendi isso, gente. No mundo espiritual, quando você consagra a Deus no altar, Deus honra aquilo que fica. Ele que repreende o devorador, gente. Estou sentado, igreja grande. Aí o pastor, aí 2 obreiros assim, 2 diáconos, segurando um lençol. Você que trouxe teu dízimo, tua oferta, pode trazer agora, vamos cantar um louvor aqui, você vai trazer. Aí na hora, Deus falou assim comigo, vai lá e entrega tudo. Eu falei, igreja desse tamanho, eu estou com R$1 no bolso. Cara, eu fiquei naquela, Deus, como é que eu vou voltar do Meia para Sulacap, Jeová? Aí levantei, sabe aquele negócio de Deus ama o que dá com alegria? Eu dei com raiva. Levantei, peguei, era uma nota, entreguei a nota, gente, todo mundo em pé, eu peguei e sentei. Aí Deus falou comigo, não foi isso? Entrega tudo. Eu falei, Deus, é o meu bolo, eu não jantei, é o bolo, Deus. Vai lá e entrega tudo. Aí já tinha acabado a música. Eu saí lá do fundo, rapidinho, tive que dar aquela corridinha. Não, peraí. Aí peguei o quê? Papel alumínio e botei ali dentro. Entreguei meu bolo. Gente, o que chegou de diácono em mim para expulsar demônio de mim, deve ser macumba. Deve ser uma oferta da quimbanda, umbanda. E botaram a mão na cabeça, expulsaram o demônio. Eu falei, ainda passa esse vexame aqui. Como é que, aí eu já não prestei atenção que o pastor pregou, eu queria saber como é que ia voltar para casa. Dá o que, uns 18, 20 quilômetros do Meia para Sulacap. Aí eu saí da igreja, fiquei na porta da igreja assim, todo mundo saindo. De repente um camarada bateu com força nas minhas costas assim, pá! E aí, capitão, tudo bem? Sabe quando uma pessoa fala contigo, você não tem a mínima ideia de quem é? Você não sabe quem é a pessoa. Eu falei, tudo bem, como é que está a Fabíola? A Natália deve estar uma moça, o Artuzinho já está curado. Meu filho teve câncer, depois eu conto para vocês. Meu filho teve câncer com 1 ano, é um milagre do Senhor. Aí, ele conhecia tudo da minha vida, eu não sabia o nome dele. Está indo para onde? Eu falei, estou indo para Sulacap, eu estou fazendo um curso aqui no Campo dos Afonso. Ele, também estou indo para lá, te levo, bora. Aí eu aleluiei, né, gente? Gente, aí eu aleluiei. Eu ia voltar a pé. E se eu tivesse guardado dinheiro, eu ia voltar de quê? Aí o ônibus no Rio de Janeiro, 9 da noite, irmão. Rio de Janeiro, naquele tempo, tinha toque de recolher. Não tinha o PP, não. Era terra de ninguém. Entrei no carro, ar-condicionado. E ele falando de Deus, falei, conheço ele, me chamou de capitão, devo conhecer ele do quartel. Mas ele também era crente. E aí, quando estamos chegando assim, ele falou assim, e aí? Eu sem 1 centavo. Está com fome? Eu, mais ou menos. Não, vamos parar lá em casa que nós vamos jantar. Aí entramos devagar, minha mulher não acordar. Aí fomos pela cozinha, sabe aquela casa que senta com carro, e a cozinha já está aqui, tem a porta da sala. Aí entramos, sentei, eu sem graça, não sabia o nome do carro. Ele fez o prato, meteu no micro-ondas, aí eu bati aquele prato de comida, falei, aí eu glorifiquei. Quando terminou, ele, pera aí que eu tenho um negócio aqui, minha mulher fez uma sobremesa. Quando ele abre o forno, o que tinha dentro do forno, irmão? Gente, uma nega maluca.
gente, eu comi aquela nega maluca. Ele, você gostou? Eu falei, gostei. Leva mais um pedaço. Fez igualzinho, cortou o pedaço, botou no papel alumínio, botou. Eu voltei de carro. Ali Deus quebrou na minha vida a desobediência. A partir de hoje eu não vou para a igreja sem trazer uma oferta. Sabe por quê? Porque eu perdi tudo. Se você for ver onde é que eu moro hoje, você fala assim, não é possível. Como é que Deus restaurou a vida desse sujeito? Vale a pena ser fiel. Na época que a gente fechou as lojas, um camarada crente comprou tudo que eu tinha na loja. Crente. Gente, e ele me deu 4 cheques. Pensa aí numa grana preta que vai resolver teu problema. Preta. Uma grana preta. Aí, na hora de eu botar o cheque, ou daqui a 60 dias você bota o cheque. Ele liga para mim na véia e fala assim, Lobo, não coloca não, que eu não tenho dinheiro. Eu falei, então deixa para o mês que vem. No segundo mês ele não coloca, no terceiro mês não coloca, no quarto mês ele falou assim, não tem dinheiro. E eu fiquei com aquele cheque 6 meses. Aí eu lendo Mateus capítulo 6, perdoa as nossas dívidas. De que maneira, gente? Assim como nós. Eu liguei para esse cara e ele já não me atendia mais, vai me cobrar. Mandei um torpedo, pode vir pegar, se eu falei com a minha mulher, sou uma só carne com ela. Amor, vou liberar a dívida desse sujeito. Ele também está que nem a gente. Ele também está endividado, ele não consegue pagar. Vou perdoar a dívida. Aí mandei um torpedo, tua dívida está perdoada, venha pegar os cheques. Mandei um torpedo para ele numa sexta ou num sábado. Ele só me ligou na terça. Isso é verdade mesmo? Eu falei, pode vir aqui. Eu morava nesse tempo no apartamento de um irmão de favor. De favor. Aí ele subiu. Ele, não, estou aqui, desce. Eu falei assim, não, você vai subir aqui que eu vou te entregar esse cheque na tua mão. Não, ele desce, não, você vai subir. Quando ele subiu, eu falei, agora tem um negócio. Eu falei, sabia que tinha uma pegadinha? Eu falei, não tem. Você sempre acha que quando Deus vai te perdoar tem pegadinha, né? Não tem não, gente. Eu falei, eu vou orar por você. Orei por ele, liberei o perdão sobre ele. Você não deve nada, não, foi embora. Gente, eu nunca mais lembrei. Eu tentei lembrar outro dia com a minha mulher o nome dele. É que também já tem algum tempo, não lembrei mais. Quando você coloca em prática os princípios financeiros, você é liberto. Mas tem pai que fica cobrando filho. Tem filho que fica cobrando pai. Se você aprender que no mundo espiritual, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, aí você vai aprender a bênção de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Paizinho, pastor, só quer orar por nós aqui, pastor? Paizinho, em nome de Jesus, nós entregamos tudo o que nós aprendemos aqui essa manhã nas tuas mãos. É o Senhor que vai produzir no nosso coração, Pai. É o Senhor que vai adestrar as nossas mãos para a guerra. É o Senhor que enche a nossa vida de fé e de esperança. Nós colocamos tudo isso para a glória do Teu nome. E pedimos a bênção do Senhor sobre o pão que vamos receber agora com ações de graças. Reconhecemos que toda boa dádiva vem do alto céu. O Senhor é o Pai das luzes. Abençoe esse alimento em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês me dão mais uma hora? Depois, né? Pastor Lobo, Deus continue nos abençoando. Que bênção de palavra. Temos muito a aprender ainda. Vamos almoçar, queridos? Você pode almoçar, não precisa ficar preocupado primeiro pagar. Vamos almoçar e depois acerta com quem, irmã? Como é que vai ficar? O Daniel. Então aí você vai acertando lá o valor, tá bom? Que Deus... Vamos orar, agradecendo pelo alimento também? Já? Deixa. Já orou? Então está orado já. Só um minutinho. 2 horas, queridos, tá bom? 1h10 aí de intervalo. 2 horas a gente está de volta.